Olá, pessoal. Vamos dar início a mais um estudo espírita. Vamos estudar um pouquinho, aprender um pouquinho através da doutrina dos espíritos e, claro, né, do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes da gente dar início, então, ao estudo de hoje, vamos fazer uma prece em agradecimento ao nosso irmão maior, Jesus, que nos proporciona a possibilidade de evoluir cada vez mais, educar as nossas almas, educar os nossos sentimentos em busca sempre da evolução e do acesso ao plano espiritual e às diversas moradas existentes na casa do Pai. Com seu apoio, sempre com o apoio dos nossos mentores espirituais, aqueles que nos guiam no nosso dia a dia, damos início a mais esse estudo. E hoje nós vamos falar a respeito justamente da pedagogia. Vamos falar a respeito da educação, a respeito de como as nossas almas são educadas ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, sempre em busca da nossa evolução. E para falar sobre esse tema, nós vamos recorrer aqui a Pedro e Kardec, ou seja, a pedagogia das almas com Pedro e Kardec. Para a gente começar, então, vamos entender primeiro o que é ser um pedagogo, né? O que é pedagogia. Esse termo, pedagogo, ele é formado pela junção de duas palavras gregas, paidos, que significa criança, e agogos, que significa condutor ou guia. Ou seja, pedagogo vem de paidagogos, tá? Paidagogo, ou seja, pedagogo, aquele que guia a criança, aquele que conduz a criança, né? No contexto da Grécia Antiga, de onde vem essa palavra, né, paidagogo, que se transformou na nossa língua em pedagogo, o pedagogo não era o professor, mas ele era, na verdade, um escravo, um servo, né, da família, que ficava encarregado de levar as crianças, normalmente os meninos, né, que as mulheres raramente tinham acesso à educação. Então, o pedagogo levava as crianças à escola. Ele também as acompanhava em seus deslocamentos, onde a criança precisava ir. E ele tinha essa função de cuidar da segurança da criança, dando-lhe disciplina e bons costumes. Ele tinha também que zelar pela sua formação moral e cívica fora do ambiente de ensino formal, ou seja, fora da escola, né? Então, veja que interessante, o pedagogo, nesse período, nesse contexto que originou essa palavra, ele não estava dentro da escola, ele estava fora da escola, né? Ele zelava pela educação, pela condução dessa criança, fora do ambiente de ensino formal. Era uma função de guia e tutor, estava mais relacionado à formação do caráter e à conduta dessa criança do que ao ensino de conteúdos intelectuais. Esses conteúdos intelectuais, eles eram a atribuição daquilo que era chamado, na época, de didáscalos, da onde vem a palavra didática, inclusive, né? Que era o professor propriamente dito. Então, o pedagogo, nesse contexto, ele não era o professor. O pedagogo, ele era esse servo, esse escravo, fora da escola, que era responsável de guiar, de conduzir as crianças num desenvolvimento moral, né? No desenvolvimento do caráter, no desenvolvimento da conduta dessa criança fora do ambiente escolar. Ele também ensinava alguns conteúdos intelectuais, sim, né? Mas essa função de conteúdo intelectual era reservada ao professor, propriamente dito, dentro da escola. Esse termo evoluiu, como tudo na língua evolui, né? Todas as palavras evoluem, vão adquirindo novos significados com o desenvolvimento temporal, geográfico, enfim. E hoje nós entendemos que pedagogo, ele passou a designar qualquer profissional que se dedica à educação. Lógico que nós temos os cursos de pedagogia, que formam pedagogos, né? Porém, se considera que qualquer profissional da educação, qualquer professor, é
um pedagogo também, né? Mas esse sentido é especialmente relacionado a orientar, formar e mediar o processo de aprendizagem, ampliando-se muito além do sentido original, né, que estava ali fora da escola, na conduta, no caráter. Agora, o pedagogo, além de ter essa atribuição de orientar, de conduzir, de guiar, ele ainda media o processo de aprendizagem, assumindo a função de professor, né? A ideia central permanece, ou seja, ele tem a função de conduzir o outro em seu processo de formação, tá? Então, hoje a gente entende pedagogo nesse sentido, aquele que conduz o outro em seu processo de formação. Então, vamos lá, vamos falar de São Pedro, por quê? Como vocês viram, o título da palestra é A Pedagogia das Almas com Pedro e Kardec, tá? Então, vamos falar de pedagogia, né? Mas vamos falar primeiro, apresentar quem é Pedro, quem é Kardec, para depois a gente entrar na explicação propriamente dita do que vem a ser a pedagogia das almas. Então, quem foi Simão Pedro na Bíblia? Temos aqui uma imagem retratada, né, uma tela de Pedro, pintada por Peter Paul Rubens, né, a tela se intitula Apóstolo Pedro, está exposta no Museu do Prado, e aí aqui a gente vê Pedro com duas chaves na mão, né, que faz uma referência direta à passagem bíblica, lá em Mateus, em que Jesus entrega a Pedro as chaves do céu. Mas vamos ver, então, quem foi Simão Pedro, o apóstolo. Quem foi ele na Bíblia, né? A identidade dele, vamos lá. Simão, também chamado Pedro, né? Então, sabemos que o nome dele era Simão, depois ele passa a ser chamado de Pedro. Ele foi um dos 12 apóstolos originais de Jesus, ou seja, os 12 apóstolos escolhidos por Jesus, os quais Jesus solicitou que o seguissem, né? E ele era pescador de origem humilde na Galileia. Qual que foi o papel central ali de Pedro nesse período, né, da divulgação, da disseminação do evangelho, esse período em que Jesus esteve entre nós, né? Ele foi, então, um líder natural do grupo apostólico. E, enquanto líder natural desse grupo, ou seja, dos 12 apóstolos, ele esteve presente em momentos decisivos, tá? Como, por exemplo, a transfiguração, a agonia no Getsemane, e foi ele o primeiro apóstolo a testemunhar a ressurreição, ou seja, o primeiro apóstolo, né? Dos 12, ele foi o primeiro a testemunhar a ressurreição de Cristo. Isso, tudo que estou falando aqui está relatado lá nos 4 evangelhos, né? E Jesus lhe conferiu uma missão singular. Singular por quê? Única, né? Só a ele foi dada essa missão. Dos 12 apóstolos, ele recebeu essa missão, da boca do próprio Cristo, né? Como a gente vê em Mateus 16, 18, que eu falei agora há pouco, lá da tela de Peter Paul Rubens, né? Cristo diz o seguinte: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, foi lhe dada uma missão. A gente vai explorar essa missão daqui a pouco. Em seguida, né, ainda em Mateus, mas agora 16, 19, ele recebe as chaves do reino dos céus. Jesus lhe concede a chave dos reinos dos céus. Também vamos ver daqui a pouco o significado disso, né? E no Evangelho de João, capítulo 21, dos versículos de 15 a 17, ele recebe uma ordem de Jesus, que é apacentar as minhas ovelhas. Também vamos ver isso, porque essa passagem, inclusive, é muito importante para o nosso estudo aqui. Todas elas são, mas essa é fundamental, tá? Então, Pedagogia das Almas com Pedro e Kardec, vamos ver então quem foi Kardec, né? Allan Kardec, o codificador. Quem que foi, então, esse codificador? Hippolyte Léon Denisard Rivail, que nasceu em 1804 e desencarnou em 1869, ele foi um educador francês, autor de obras pedagógicas, né? Ele era professor antes de se tornar o codificador, e fluente em vários idiomas,
e ele era formado em ciências e letras, e não podemos esquecer que ele foi discípulo de Pestalozzi, né? Ele estudou em Yverdon com Pestalozzi. Ele adotou o pseudônimo de Allan Kardec para assinar a codificação da doutrina espírita. E essa doutrina espírita, né, é composta por 5 livros que nós chamamos de Pentateuco, que são os livros o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Além disso, ele também foi o criador da Revista Espírita, né, que teve aí uma publicação mensal, né, durante todo esse período em que Kardec esteve preparando ali a codificação. Kardec, ele tinha um método de trabalho, né, ele não agiu de forma aleatória. Como educador, ele tinha um método para pesquisar e, consequentemente, para ensinar, né? Então, ele agiu com rigor científico e metodológico, reunindo e analisando comunicações mediúnicas de diferentes fontes e de diferentes países. Tá? As mensagens recebidas por Kardec não foram recebidas todas ali com apenas uma médium ou em apenas um lugar, não, eram diferentes médiums e diferentes lugares. Né? Ele enfatizou o seguinte na codificação da doutrina espírita, que a fé inabalável só o é a que pode enfrentar a razão face a face. Então, ele veio mostrar para nós que a fé não pode ser cega, ela tem que ser uma fé raciocinada, ela tem que ser uma fé que se utiliza da razão para entender aquilo que está acontecendo, e não uma fé cega, uma fé por si só, né? Então, o indivíduo, ele precisa raciocinar, né? E manter a sua fé através da razão, né? E não da espetacularização, do misticismo, né? Mas através da razão. Ele não se declarou Messias nem profeta, nunca. Ele nunca disse que ele era um profeta ou que ele era um Messias, né? Mas ele disse simplesmente que ele era o organizador e sistematizador de ensinamentos superiores, ensinamento que ele estava recebendo, então, dos espíritos, né? Agora, veja só que interessante. Kardec desencarnou, como nós vimos, em 1869, né? Encarnou em 1804, desencarnou em 1869. Porém, em 1942, Humberto de Campos, que é, sabemos, né, o irmão X, Humberto de Campos, um espírito que psicografou muito através enviou muitas mensagens através da psicografia de Chico Xavier, ele trouxe uma revelação muito interessante a respeito de Kardec. Essa mensagem, que foi psicografada por Chico em 22 de setembro de 1942, ditada pelo irmão X, diz o seguinte: depois de se dirigir aos numerosos missionários da ciência e da filosofia, destinados à renovação do pensamento do mundo no século XIX, o mestre, ou seja, Jesus, aproximou-se do abnegado Jan Hus e falou generosamente. Vamos fazer uma pausa aqui. Né? Veja só, depois de se dirigir aos numerosos missionários da ciência e da filosofia, destinados à renovação do pensamento no mundo no século XIX. Tem uma informação muito interessante aqui, né? Tá? Jesus, esse texto, essa mensagem, está nos dizendo, nos informando, que no século XIX, numerosos missionários da ciência e da filosofia foram enviados para a Terra pelo mestre, né? E entre esses estava um, né, que no século XIV tinha encarnado aqui na Terra como Jan Hus. E o mestre disse especificamente a Jan Hus: não serás portador de invenções novas, não te deterás no problema de comodidade material à civilização, nem receberás a mordomia do dinheiro ou da autoridade temporal, mas deponho-te nas mãos a tarefa sublime
de levantar corações e consciências. No século XIX, foram enviados diversos missionários para atuar na ciência e na filosofia. Quando a gente analisa o século XIX, a gente realmente encontra diversos nomes muito importantes dentro da ciência e da filosofia, né? Só que Jesus, ao falar com Ian Hus, disse o seguinte: você não será portador de invenções novas, ou seja, você não será um cientista. E nem te deterás no problema da comodidade material à civilização. Não vai ser rico e nem vai ser uma figura de autoridade. Mas ele vai ter uma tarefa muito importante, que é levantar corações e consciências. Continuando, Jesus diz o seguinte: é indispensável estabelecer providências que amparem a fé, preservando os tesouros religiosos da criatura. Confio-te a sublime tarefa de reacender as lâmpadas da esperança no coração da humanidade. Ou seja, reacender as lâmpadas da esperança no coração da humanidade. Jesus já tinha vindo, seus apóstolos, seus discípulos já tinham disseminado o evangelho, né, no cristianismo primitivo. Outros missionários tinham sido enviados, né, para atuar junto à igreja. Já havia acontecido um movimento de reforma, inclusive iniciado por Ian Hus. Já havia acontecido um movimento de contra-reforma, né? Entre os nomes, né? Desse movimento da contra-reforma temos, por exemplo, Santa Teresa d'Ávila, né? Santa Teresa de Jesus. Mas nada disso estava mantendo a fé e nem fazendo com que a humanidade preservasse os tesouros religiosos. Então, Jesus investe mais uma vez na humanidade e envia um missionário com a tarefa de reacender as lâmpadas da esperança no coração da humanidade, ou seja, reacender o evangelho, reacender os seus ensinamentos. E aí Jesus continua: o evangelho do amor permanece eclipsado no jogo de ambições desmedidas dos homens viciosos. Vai, meu amigo, abrirás novos caminhos à sagrada aspiração das almas, descerrando a pesada cortina de sombras que vem absorvendo a mente humana. Lembremos que Kardec encarnou, né, na França, uma França pós-revolução, né, em que milhares de criaturas tinham sido exterminadas, e toda uma sequência de fatos, não só na França, mas na Europa, no mundo, no velho mundo, de perseguições decorrentes da fé, né? A luta pela razão, pelo domínio da razão, de um lado católicos, de outro lado protestantes, e guerras pelo poder, pela manutenção do poder das monarquias, dos imperadores. Muita gente, muitos irmãos nossos em sofrimento em decorrência de tantas guerras, de tantos abusos de autoridade, de tanto orgulho, de tanta vaidade, né? E sempre querendo perseverar no domínio da razão. Eu estou certo. Aquilo que eu defendo é a verdade, né? E aí Jesus, então, incumbe esse espírito, que numa encarnação anterior havia sido Jan Hus, de abrir novos caminhos à sagrada aspiração das almas, descerrando essa pesada cortina de sombras que vem absorvendo a mente humana, desviando as ovelhas, né, do bom caminho. E na sequência da mensagem, Humberto de Campos continua, né? Ante a emoção dos trabalhadores do progresso cultural do orbe terrestre, o abnegado Jan Hus recebeu a elevada missão que lhe fora conferida,
revelando a nobreza do servo fiel, entre júbilos de reconhecimento, ou seja, estavam ali diante de uma comunidade de espíritos missionários, cada um encarregado de atuar na ciência, na filosofia, e Jan Hus, então, com essa mensagem de reacender as almas. E daí, há algum tempo, no albor do século XIX, ou seja, no alvorecer do século XIX, em 1804, nascia Allan Kardec em Lyon, por trazer a divina mensagem. Espírito devotado, jamais olvidou o compromisso sublime. Então, veja, Humberto de Campos vem nos revelar que Allan Kardec havia sido, numa encarnação anterior, no século XIV, entre o século XIV e o século XV, o abnegado Jan Hus. Mas agora a gente precisa saber, então, quem foi Jan Hus, né? Jan Hus, o reformador. Ele teve um papel essencial no processo de reforma da igreja, né? Aquela mesma reforma que desembocou em Martinho Lutero 100 anos depois, e que já havia sido iniciada, né, anteriormente, 2 séculos antes, por Arnaldo de Brecha, por Pedro Valdo, né, por John Wycliffe. Então, Jan Hus encarna no século XIV, né, por volta ali de 1369, existe alguma dúvida a respeito dessa data, uns dizem que pode ter sido 1372, né, o fato é que ele desencarna em 1415. E ele foi um reformador religioso tcheco, ou seja, ele nasceu na República Tcheca, né, o que hoje conhecemos como República Tcheca. Ele foi precursor da reforma protestante. Qual foi a sua luta? Né? Jan Hus, ele foi professor e reitor na Universidade de Praga, ou seja, um educador. Né? Assim como Kardec, um educador. Ele pregou contra os abusos e a corrupção do clero. E ele defendeu que a Bíblia deveria ser acessível a todos. A gente não pode esquecer que até Martinho Lutero, praticamente até Martinho Lutero, o acesso à leitura dos textos bíblicos estava restrito aos membros da igreja, né? Porque não se podia traduzir para a linguagem acessível a todos, né? Estava ali numa linguagem que, bem, foi escrita em hebraico, em grego e traduzida para o latim, né? Com o advento da Igreja de Roma, foi traduzida para o latim, né? E somente a Bíblia somente podia ser lida em latim. Então, quem não soubesse latim não tinha condições de ler a Bíblia e, consequentemente, era obrigado a acreditar em tudo aquilo que os padres e os sacerdotes estavam dizendo, porque eles liam em latim, né? A gente não pode esquecer dos copistas, né, nos mosteiros, que fizeram as cópias dos textos sagrados, sempre em latim. Então, o Jan Hus, ele defende que a Bíblia precisava ser traduzida, né? As pessoas que falassem diferentes idiomas precisavam ter acesso aos textos sagrados. Tinha que ser acessível a todos. E aí ele mesmo, né, traduziu a Bíblia para o idioma tcheco. Então, ele era um professor, ele era um educador, né, e um tradutor também, porque ele traduziu a Bíblia. E lutou contra esses abusos da Igreja Católica, né, e a corrupção do clero. Então, a gente vê ali, desde Arnaldo de Brecha, né, até chegar em Martinho Lutero, todas essas denúncias a respeito dessas corrupções e desses abusos clericais, né? E Jan Hus foi um desses precursores da reforma, né? E qual foi o seu martírio, então? Ele foi excomungado e julgado como herege. Né? Todos aqueles que se levantavam contra a Igreja Católica eram julgados como hereges, né? Mas ele se recusou a negar as suas convicções. Ele foi firme, né? Mais ou menos assim, seja se eu falar sim, sim, não, não, né? Então ele foi firme e ele desencarnou dizendo: busco a verdade, e a verdade que professei, morrerei com alegria. E ele foi queimado vivo em 1415, tornando-se símbolo de resistência moral.
Assim como aconteceu com Arnaldo de Brecht, o medo da igreja de que ele se transformasse num líder, de que ele fosse transformado em uma espécie de mito, né? E que houvesse peregrinações em nome desse reformador, como aconteceu com Arnaldo. Então a igreja fez o quê? Queimou vivo e não lhe deu um túmulo. Não existe um túmulo para Jan Hus, né? As cinzas dele foram jogadas no Rio Reno, foram espalhadas no Rio Reno, na Alemanha, para que os seus seguidores não tivessem um local de culto, né? Bom, isso aconteceu muito ao longo dos séculos, né? E Jan Hus, então, teve o martírio dessa forma, né? Mas, enfim, passados alguns séculos, né? Hoje, em Praga, capital da República Tcheca, existe um monumento na Praça Velha, na Praça da Cidade Velha, um monumento em homenagem a Jan Hus, tá? Por ter sido, então, esse precursor da reforma protestante. Bem, com a revelação feita por Humberto de Campos, através da mediunidade de Chico Xavier, sabemos que Jan Hus e Allan Kardec são o mesmo espírito, atuando em diferentes momentos em prol da educação moral e intelectual dos espíritos. Allan Kardec recebeu do próprio Cristo, né, a missão de reacender as almas na Terra, né? Então, eles trabalharam em diferentes momentos em prol da educação moral e intelectual dos espíritos encarnados e desencarnados na Terra. Sabemos, então, que ambas as encarnações pertencem ao mesmo espírito. Mas e Pedro? Porque o título do nosso estudo de hoje é a Pedagogia das Almas com Pedro e Kardec. Onde Pedro entra, então, nessa história? Né? Aqui nós temos uma imagem que é um afresco que está hoje na Capela Sistina, no Vaticano. Esse afresco foi pintado por um pintor italiano chamado Perugino, que reflete o momento da entrega das chaves, né? Quando Jesus, então, entrega as chaves do reino dos céus para Pedro. Isso está lá em Mateus, capítulo 16, versículos 18 e 19. Mas vamos dar uma lida, então, uma interpretada, né, nesses dois versículos, para tentar compreender, aos olhos dos conhecimentos que adquirimos ao longo desses 2 milênios, né, o que estava dizendo Jesus naquele momento a Pedro. Só que vamos contextualizar, né, um pouquinho antes desse versículo, nós temos a seguinte situação. Jesus pergunta aos seus discípulos, né, quem dizem que o Filho do Homem é? Né? Quem estão dizendo que eu sou? E aí alguns respondem, dizem que é João Batista, dizem que é Elias, alguns dizem que é um profeta, né? E aí Jesus então pergunta aos seus apóstolos, aos seus discípulos, né? E quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro que responde, tu és o Cristo. Né? Simplificando a frase, tu és o Cristo, Filho de Deus. E aí Jesus diz assim para Pedro, quem te revelou isso? Essa revelação te veio do Espírito, foi o meu Pai que te revelou isso. Essa revelação não veio da carne. Dentro da doutrina espírita, existem alguns estudiosos que dizem que alegam, né, a mediunidade de Pedro nesse momento. Quando Jesus diz para ele que quem te revelou isso foi o meu Pai, e isso veio do Espírito, e não da carne, que eu sou o Cristo, né? Então, diz que é um momento de mediunidade ali de Pedro, sabe? De que ele, num processo mediúnico, recebeu esta informação ali naquele momento, e que Jesus está dizendo que foi isso que aconteceu. É plausível, né? É possível que seja. Porém, nos nossos estudos aqui no SABMAB, no Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, em Belo Horizonte, temos recebido, por via mediúnica, algumas informações que serão futuramente, em breve,
publicadas, a respeito de um outro conceito denominado faixas temporais. Isso é tema para uma palestra no futuro, quando a obra tiver sido publicada já, né? Mas é um desdobramento em faixas temporais. Então, com o conhecimento que temos agora a respeito dessas informações que virão a lume em breve, eu diria que houve ali naquele momento esse acesso a uma outra faixa temporal em que Pedro recebe esta informação de que Jesus é o Cristo. Mas, como eu disse, isso é tema para outra palestra, e fiquem aí atentos, porque logo virão novas informações publicadas em formato de livro, para que todos possam entender, estudar e ter esse conhecimento. Mas voltando aqui, né, depois, então, de Pedro ter dito que Jesus era o Cristo, né, Jesus então diz, tu és Pedro. Mas nós sabemos que este apóstolo se chamava Simão. Naquela encarnação, o nome dele era Simão. E quando Jesus diz, tu és Pedro, ele não está falando exatamente do corpo encarnado, mas do espírito missionário. E é a esse espírito missionário que ele designa como Pedro, o espírito que está habitando o corpo de Simão. Então, ele se dirige, ele fala com o espírito missionário. Tu és Pedro. E sobre esta pedra, ou seja, o significado de Pedro, né, pedra, ou no hebraico, né, Cefas, Kefas, dependendo da pronúncia, que significa pedra, né, ele dá, então, a Pedro um novo nome, né, mas também uma nova missão. Ou seja, sobre esta pedra, sobre este espírito, sobre esse espírito que é um missionário, que é uma rocha, eu ponho a missão de fundar a minha doutrina, o meu evangelho. E, além disso, de reformar, e mais além, de iluminar. Então, sobre esta pedra, sobre este espírito, edificarei a minha igreja, não a igreja como templo, como edificação, né? Mas a comunidade universal das almas, porque igreja vem de eclésia, né? Que significa comunidade. Então, eu edifico sobre este espírito e dou a ele a missão de fundar, de reformar, de iluminar a comunidade universal das almas, das minhas ovelhas. E as portas do inferno, entendendo o inferno aqui como ignorância, dogmatismo, materialismo, seres inferiores, né? Esse inferno não prevalecerão contra ela, ou seja, a inferioridade não vai prevalecer contra a comunidade universal das minhas almas, porque ela está sendo edificada sobre uma pedra que tem a missão de fundar, reformar e iluminar as minhas ovelhas. E eu te darei as chaves do reino dos céus. O que significa dar as chaves do reino dos céus? Dar a autoridade para abrir as portas da compreensão espiritual. Essas são as chaves do reino dos céus. Essa autoridade para abrir a compreensão espiritual. Trazer as almas para esta compreensão. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Ou seja, Jesus deu a Pedro a autoridade moral e espiritual para guiar os outros. E isso nós vamos confirmar daqui a pouco, uma outra passagem. Ou seja, temos aí 3 personagens em 3 diferentes períodos, Pedro, Jan Hus e Kardec. Mas nós temos um único espírito missionário do Cristo. Vamos ver ali de novo? Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Quando a gente estuda a evolução da educação moral, educação religiosa na Terra, nós vemos três importantes personagens aí, né? Mas esses personagens estão seguindo uma única missão que lhes foi dada: a autoridade para abrir as portas da compreensão espiritual e a autoridade moral para guiar os outros, moral e espiritual. A missão de fundar, de reformar e de iluminar a comunidade universal das almas. Mas vamos ver um pouquinho mais para tentar entender um pouquinho melhor como esses três personagens podem ser o mesmo espírito missionário do Cristo. Então, como que a gente pode corroborar essa afirmação? Vamos lá. Revista Espírita, de dezembro de 1864, a propósito da imitação do Evangelho. O que é a imitação do Evangelho? Antes de publicar o livro Evangelho segundo o Espiritismo, o título dado a esta obra era Imitação do Evangelho. Depois, lá em Obras Póstumas, né, há um trecho em que se conta como foi que houve essa modificação. Kardec tinha dado o nome da obra de Imitação do Evangelho, mas depois, né, foi modificada por sugestão de um dos seus colaboradores, né, foi modificada para o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes de ser publicada esta obra, Kardec recebeu uma mensagem de um espírito. Essa mensagem foi psicografada em maio de 1864, em Bordeaux, no grupo de São João, pelo médium Sr. Roux. Vamos lê-la. Alguns trechos, não a mensagem toda, né? Acaba de aparecer um novo livro. É uma luz mais brilhante que vem clarear a vossa marcha. Olha que interessante. Há 18 séculos, por ordem de meu pai, vim trazer a palavra de Deus aos homens de boa vontade. Essa palavra foi esquecida pela maioria dos homens, e a incredulidade, o materialismo, vieram abafar o bom grão que eu tinha depositado em vossa terra. Quem tinha, há 18 séculos, trazido a palavra de Deus aos homens de boa vontade? E quem sempre disse, meu pai? Foi morto, inclusive, por fazer essa afirmação de que ele era o filho do homem, né? Então, quem estava ditando esta mensagem? Continuando. Há muitas moradas na casa de meu pai. Disse-lhes eu, há 18 séculos. Eu disse isso para vocês. Então, ele está dizendo, eu disse. Nesta mensagem, esse comunicante, esse espírito, está dizendo, eu disse isso há 18 séculos. O Espiritismo veio tornar compreensíveis estas palavras, veio explicar quais são essas moradas na casa do meu pai. E vós, meus bens amados, trabalhadores que suportais o calor do dia, que credes ter de vos lamentar da injustiça da sorte, abençoai vossos sofrimentos. Agradecei a Deus que vos dá meios de quitar as dívidas do passado. Através da reencarnação, né? Orai, não com os lábios, mas com o coração melhorado, a fim de que possais ocupar melhor lugar na casa de meu Pai. Como sabeis, os grandes serão humilhados, mas os pequenos e os humildes serão exaltados. Ou seja, todas as palavras de Jesus estão aqui. E ele está dizendo isso em primeira pessoa. Eu disse há 18 séculos. E depois ele assina como espírito de verdade. Ou seja, nessa mensagem, publicada em maio de 1864, fica claro para nós que o espírito de verdade, lá da codificação espírita, é o próprio Jesus. Toda vez que recebemos na codificação, na revista espírita e no Pentateuco, uma mensagem assinada pelo Espírito de verdade, sabemos que era o próprio Jesus ditando essas mensagens. Mas o que isso tem a ver com o que a gente está estudando, né? Vamos lá.
Essa mensagem evidencia que o Espírito de verdade é o próprio Cristo, dando continuidade ao seu evangelho através de Kardec. Porque Kardec é que estava sendo, que tinha sido incumbido, lembra na mensagem de Humberto de Campos? Né? Ele que tinha sido incumbido de reacender esses ensinamentos. Lá em Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, que se intitula O Cristo Consolador, no item 6, que é uma continuidade do item 5, cujo título era O Advento do Espírito de Verdade, o Espírito de Verdade traz esta seguinte mensagem: Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem-amados meus. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da aprovação humana. Assim como o vento varre a poeira, que também o sopro dos espíritos dissipe os vossos despeitos contra os ricos do mundo, que são, não raro, muito miseráveis, porquanto se acham sujeitos a provas mais perigosas do que as vossas. E continua. Estou convosco, eu, Espírito de verdade, Jesus Cristo, estou convosco. E olha o que ele diz agora. E meu apóstolo vos instrui. Quem estava instruindo aqui nesse momento? Kardec. E quem era o apóstolo de Jesus? A qual apóstolo Jesus incumbiu de dar continuidade ao seu evangelho? Qual apóstolo Jesus tornou pedra e edificou sobre ela a sua igreja? E deu as chaves do céu? E deu a ele a autoridade moral e espiritual de ligar e desligar na terra e nos céus? Pedro. Então, quando o Espírito de verdade diz aqui, meu apóstolo vos instrui, de quem ele está falando? Kardec, sim, mas o apóstolo foi Pedro. Se Kardec está instruindo, e Pedro foi esse apóstolo encarregado de conduzir essa missão, então fica claro para nós, dito pela boca do Espírito de verdade, que Kardec é Pedro. Não resta dúvida a respeito disso. E ele continua: bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, a lançar-vos um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou fracos, para vos tornar perfectíveis, e que quer modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. Espírito de Verdade, Paris, 1861. Então, o próprio Espírito de Verdade diz: o meu apóstolo vos instrui. E Jesus definiu quem seria esse apóstolo. Então, não há dúvidas de quem é esse apóstolo. Quem é esse espírito que anima Kardec no século XIX? Ou seja, o próprio Cristo, Espírito de Verdade, se refere a Kardec como meu apóstolo. O apóstolo Jesus transformou na pedra sobre a qual a comunidade de suas almas seria edificada. E a qual apóstolo Jesus deu a autoridade para abrir as portas da compreensão espiritual? Pedro. Mas vamos confirmar ainda um pouquinho mais, recorrendo a João, capítulo 21, versículos de 15 a 17. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas.
É interessante esse trecho, abrindo aspas aqui antes de continuar na explicação, por que Jesus disse 3 vezes, né? Não sei, mas me faz lembrar que Pedro negou Cristo por 3 vezes. Então, 3 vezes ele teve que confirmar esse amor. E 3 vezes ele recebeu a ordem de apacentar os cordeiros e as ovelhas. Lembrando que cordeiros são os jovens, né? São aqueles que não têm ainda conhecimento. As ovelhas já estão mais avançadas, já são mais velhas, já estão mais maduras, mais adultas. Enfim, continuemos. Apacentar, de Pedro a Kardec, a missão que se renova. O que é apacentar? E aí aqui a gente tem uma questão interessante que a gente precisa entender. Na versão original, em grego, não era o mesmo verbo usado nas 3 repetições. O uso em João 21,15, apacenta os meus cordeiros, ele usa o verbo bosko, do grego, que significa dar de comer, alimentar, nutrir. Já em João 21, 16 e 17, ele usa outro verbo, que é do verbo poimaino, que significa pastorear, guiar, proteger, disciplinar e liderar espiritualmente. Então, veja, para nós, na nossa tradução, que vem do latim, do apacentare, foi usado o mesmo verbo, né, nas 3 repetições. Mas no original, no grego, são 2 verbos diferentes. O primeiro com o significado de dar de comer, de alimentar e de nutrir. E o segundo com pastorear, guiar, proteger, disciplinar e liderar espiritualmente. Mas Jesus ordenou que Pedro fizesse isso, que ele apacentasse, ou seja, que ele desse de comer, alimentasse, nutrisse os cordeiros dele, que ele pastoreasse, que ele guiasse, e mais, que ele protegesse, que ele disciplinasse e liderasse espiritualmente as suas ovelhas. Pedro recebeu a missão de apacentar. Apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. E Pedro cumpriu essa missão, guiando as primeiras comunidades cristãs e alimentando-as com os ensinamentos de Jesus, ou seja, apacentar no sentido de alimentar, de nutrir os cordeiros. Por que os cordeiros? Porque as primeiras comunidades cristãs, ou seja, o cristianismo primitivo, o cristianismo nascente, os cordeiros, aqueles que estavam nascendo, que estavam crescendo naquele momento. Mas Kardec deu continuidade a essa mesma missão. Como reencarnação de Pedro, ele também apacentou, mas de forma adaptada ao novo tempo. No segundo sentido, no sentido de guiar, no sentido de liderar espiritualmente. As ovelhas, que já estavam mais adultas, que já tinham passado por uma vasta experiência na crença de um Deus único e na crença de Jesus como o Cristo, o Filho do Homem. Então, como reencarnação de Pedro, ele também apacentou, mas de forma adaptada ao novo tempo. Conduziu as almas por meio da lógica e da razão, mostrando um caminho de fé consciente. Alimentou espiritualmente, com obras como o Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, que traz o consolo e a moral cristã de forma clara e profunda. Agora vejam só, antes de dar uma continuidade aqui, indo já para o encerramento, alguns, dentro da doutrina espírita, dizem que Kardec pode ser uma reencarnação de João o Batista. Só que quando a gente lê ali, né, no próprio Espírito de Verdade, dizendo, o meu apóstolo os instrui, João Batista não era apóstolo. Não era apóstolo. João Batista tinha uma missão muito clara, que ele mesmo diz, né, que era de pavimentar o caminho para a chegada do Cristo. A missão dele era anterior,
né? Ele estava preparando a chegada do Cristo, ele estava preparando a comunidade, a igreja, no sentido de comunidade, para a vinda do Cristo. Então, a missão dele era outra, né? Era abrir o caminho, né? Era, usando uma expressão assim bem coloquial, era cortar o mato para fazer a estrada, né? Por onde o Cristo passaria. Então, quando a gente lê o que diz o Espírito de verdade, não dá para a gente pensar que João Batista seria esse apóstolo. Ele não era apóstolo, e a missão dele não era essa, né? Então, enfim, não parece condizente com a própria verve, a própria forma de falar do Cristo, né? Mas, enfim, continuemos. Percebemos, então, que Pedro e Kardec tiveram a mesma ordem, só que uma nova linguagem. A Pedro coube apacentar pela autoridade do exemplo e da palavra viva. A Kardec coube apacentar pela força da codificação e do ensino organizado. Ambos cumpriram o pedido de Jesus, guiar e nutrir as almas, conforme a necessidade e as condições de compreensão de cada era. Mas, enfim, o que é a pedagogia das almas? A pedagogia das almas é o método de Deus para educar os espíritos terrenos. Assim como um professor adapta suas lições ao nível dos alunos, o plano espiritual nos envia missionários em diferentes épocas, cada um com uma linguagem e métodos adequados ao seu tempo, mas sempre com o mesmo objetivo: nos conduzir de volta à casa do Pai. O fio condutor, então, dessa missão, desse espírito missionário, né, que foi Pedro, Jan Hus e Allan Kardec, não são três homens, mas um mesmo espírito em três estágios da jornada terrestre, sob a orientação do mesmo mestre, Jesus. Pedro trouxe a fé viva e fundou a comunidade cristã. Jan Hus trouxe a coragem da verdade e despertou consciências. Kardec trouxe a razão iluminada e codificou a doutrina espírita. Cada um em seu tempo foi pedagogo, um guia que soube falar à alma humana conforme a necessidade da época. Mas por que isso é importante para nós? Porque o próprio Kardec, os próprios espíritos dizem que saber o nome, saber quem foi o espírito, não é isso que importa, né? Não é isso que importa. O que eu quis trazer aqui foi esse fio condutor, foi mostrar como é a atuação do nosso governador espiritual, sob as ordens de seu pai, né? Os nomes não importam. Então, o que é importante? Porque essa história não é só sobre o passado, nem sobre a identidade dos espíritos missionários. Ela revela como que Deus age conosco. Jesus nunca nos abandona. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa considerar. Ele sempre envia mensageiros quando a humanidade mais precisa. Nós não estamos abandonados. Nós temos um condutor, nós temos um governador que cuida de nós, que nos nutre, que é o pedagogo soberano do planeta Terra. A verdade é uma só, mas a forma de ensiná-la evolui com a humanidade. Por isso que Pedro ensinou de uma forma, Jan Hus de outra e Kardec de outra. Cada um de nós também é um aprendiz nessa escola da vida, chamado a crescer, ou seja, da negação à missão. Esse pedagogo, ele nos ensina essa condição enquanto humano, enquanto espírito, da negação à missão. Quantos de nós negamos Cristo todos os dias? Nas nossas ações, nas nossas palavras, na falta de ações, na falta de palavras. Mas estamos crescendo e precisamos desses exemplos para entender isso, para entender que nós também temos as nossas missões, ainda que a gente não saiba quais são. Nós não somos Pedro, Hus ou Kardec, porque este sim é um espírito missionário evoluído, mas podemos ser aprendizes fiéis e guias humildes para aqueles que caminham ao nosso lado.
Então, que a história desse espírito missionário nos inspire a dizer como ele um dia disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. E a viver esse amor na educação das nossas próprias almas, em prol do nosso crescimento, do crescimento da humanidade, da evolução espiritual do nosso orbe. Então, sigamos o exemplo desse espírito missionário. Hoje, podemos estar negando, amanhã, podemos estar adquirindo a coragem de enfrentar as injustiças, de pregar em nome do nosso Senhor, do nosso Jesus, do nosso Cristo. Mas todos nós temos uma missão. E esse Espírito, assim como outros companheiros de jornada do Cristo, que nos acompanham até hoje, que velam, que cuidam, que nos guiam, que nos nutrem, nós temos todos eles como exemplo. Só precisamos abrir os nossos olhos e enxergar a dimensão do ensinamento trazido por Jesus e a dimensão da nossa obra, daquilo que precisamos desenvolver. Então, eu gostaria de finalizar agradecendo a vocês pela paciência em ter me ouvido e desejando a todos nós que alcancemos o mais brevemente possível a nossa missão. Por fim, muito obrigada.